Vem comigo. Gente, um homem morreu baleado depois de um acidente de trânsito. É um caso polêmico. De acordo com testemunhas, ele dirigia... Pode subir o som aqui desse vídeo, por favor. Ele dirigia um Fusca, bateu em alguns carros estacionados, atropelou algumas pessoas, teria avançado contra pedestres. E aí, lá na frente, quando ele bateu, esse homem aqui, um policial militar de folga, fez alguns disparos, vários disparos. 3 deles atingiram a cabeça desse motorista. Ele morreu no local, morreu na hora. Agora a família está revoltada, está buscando respostas. O que aconteceu com o Edson? A Melissa Munhoz traz detalhes e essa entrevista importante agora na tela da massa, por favor. O corpo do Edson, de 58 anos, foi enterrado nesta segunda-feira. E agora a família decidiu falar pela primeira vez. Tamanha a revolta do episódio que tirou a vida deste trabalhador. O Edson, conhecido como Edinho, trabalhava há 20 anos na Ceasa lavando batatas. E na noite do fatídico fato, ele tinha ido a uma igreja com os familiares. E ao sair com seu Fusca, que estava sem freio, nem viu que poderia ter resvalado em algum outro veículo ou até esbarrado numa criança. O fato é que ele foi alvejado com 4 tiros, 3 na cabeça e 1 na perna. Tiros que foram disparados por um policial militar que estava de folga e ficou revoltado com aquela situação. Só que revoltada está a família. A gente vai conversar agora com a cunhada da vítima, que por questões de segurança prefere não ser identificada. Você não mostra o rosto justamente porque está com medo dessa situação, porque segundo vocês, familiares do seu Edson, o próprio policial militar estaria fazendo ameaças, seria isso? Então, um amigo dele que estava com ele, né, está recebendo ameaças e pediu para que a gente se cuide, né? Porque mandaram foto para ele, tá ameaçando ele também tá com medo, então a gente prefere por segurança. E vocês querem agora justiça, querem responsabilizar esse policial militar, porque para vocês ele não deveria ter apertado o gatilho daquela forma, né? Inclusive efetuando vários disparos. Com certeza, né? Precisa de justiça, até porque ele não era bandido, ele não era ladrão, ele era um trabalhador, ele saía cedo, ele chegava à noite, né? Ele não arrumava briga com ninguém. Em Campo Largo ele é conhecido por muita gente, muita mesmo. Causou-se uma revolta em muitas pessoas, muitas pessoas que estão questionando o porquê disso tudo, dessa tamanha crueldade que fizeram com o Edinho. O que você acha que pode ter acontecido para o seu Edson ter continuado dirigindo o Fusca, não ter parado? Ele poderia não ter ouvido a ordem de parar, os gritos, alguma coisa assim? Ah, com certeza. A gente acredita também no mal súbito, até porque ele fazia uso de medicação, uso contínuo desde 2018, né? Mal súbito e fazer uso de medicação porque ele tinha um problema grave de saúde, era o tratamento de um câncer. Ele tratava de um câncer no esôfago. E nesse dia, a única coisa que ele tomou era uma coca gelada, que fazia muito tempo que ele não tomava, né? E aí o amigo dele até, inclusive, que pagou essa Coca-Cola para ele. E justamente questionando o porquê disso tudo, a família exige justiça. E para isso, contactou um advogado, o Igor Ogar, em busca realmente de uma resposta para que esse policial militar seja penalizado, responsabilizado pelo que ele fez, né, doutor? Exatamente. Nós temos aqui um homem que perdeu a vida, ele tinha toda a vida pregressa, marcada, vida anteacta pela normalidade, uma pessoa que não tinha nenhum envolvimento com situações criminosas, situações ilícitas, e em dado momento esse homem perde a vida com 4 disparos de arma de fogo, disparos esses letais contra a sua cabeça, 3 deles acertaram a cabeça. Não há o que se falar. Essa conduta é exagerada, é uma conduta desqualificada, é uma conduta desproporcional e também é uma conduta que não se pode jamais pensar em atribuir para alguém que goza do mais amplo cargo na sociedade. Em nota, a Polícia Militar disse que o PM informou que precisou fazer uso da força e que foi instaurado um inquérito administrativo. Bom, a gente está acompanhando esse inquérito administrativo. Vamos acompanhar até o fim, com certeza. Obrigado pela tua companhia. Nós temos novidades do caso do Rei das Loiras.
O cabeleireiro das famosas, com mais de 1 milhão de seguidores na internet, ele é acusado de aplicar golpes em clientes. Só que agora ele chamou a reportagem para tentar se explicar. Vamos entender com a Thaís Travensoni. O cabeleireiro apresentou comprovantes de pagamento. Ele diz que pagou todas as clientes que tiveram problemas na prestação de serviços. Eu faço 650 atendimentos todos os meses. Nós tivemos 26 boletins, 26 pessoas, entendeu? E aqui nós temos 57 comprovantes de clientes que foram ressarcidas. São 57 pessoas que nós devolvemos porque a minha atividade, ela parou. Tem informações de outras 4 mulheres, tá? Em contato com a nossa produção, tem aqui os nomes, eu posso te mostrar, que disseram que ainda não receberam. O que a gente pode falar para essas mulheres aqui? Beatriz, Nicole, Kathleen, Miami. Olha, dentro dessas 57 aqui, é só preencher o formulário e mandar para a gente que a gente faz nas próximas horas. Cristiano Galego pediu perdão e disse que não realizou os atendimentos que estavam agendados devido a problemas psicológicos. No mês passado, nós mostramos na RIC Record que mulheres tiveram prejuízo depois de pagarem por um serviço que não receberam. Eu estou num grupo de mais de 21 meninas que todo dia vêm e dá com a cara na porta. Nas redes sociais, o cabeleireiro disse que resolveria a situação e revelou o vício em drogas. Eu venho passando por um problema sério, que são as drogas. Isso afetou o meu desempenho profissional. Estou em tratamento, isso aconteceu, eu fiquei 14 dias passando por esse tratamento intensivo e agora eu estou fazendo um tratamento de maneira híbrida. Pelo menos 26 vítimas foram identificadas. Na última semana, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao caso. O cabeleireiro diz que em breve vai retomar os atendimentos. As minhas atividades elas voltarão ao normal assim que possível, porque Curitiba vai receber em breve uma grande novidade aí, tá? E é isso que eu tenho a dizer. O que você diz para essas mulheres que tiveram problemas com o teu trabalho? Elas, na verdade, elas não tiveram o meu trabalho, né? Elas não tiveram problemas, elas não tiveram o meu trabalho. Pagaram por um serviço e não receberam. Pagaram por um serviço e não receberam, porque eu não estava presente para atendê-las. Peço desculpas, tá? Nós nos vemos em uma próxima oportunidade, se eu puder, além de te atender, te surpreender, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar muito. É o seguinte, nós vamos denunciar agora um caso revoltante de injúria racial em um posto de gasolina. De acordo com a denúncia, esse cliente se recusa a receber atendimento de uma funcionária porque ela era negra. Ele ainda disse que iria pegar uma doença se ficasse perto da mulher. Doença vamos pegar nós de ficar perto de você. Você que falou esse tipo de coisa, você tem que estar preso, isolado, para não passar essa tua doença, na verdade não é uma doença, a tua mente criminosa para os outros. A vítima denunciou o homem à polícia, só que está passando agora por um momento de humilhação, de trauma, que é muito difícil de superar. O caso foi registrado na Polícia Civil, que está investigando tudo isso, né, como injúria racial. Aqui a gente tem acesso às imagens do momento em que tudo aconteceu. Infelizmente, não tem áudio essa imagem, mas o depoimento dela com testemunhas já é suficiente para a polícia abrir o inquérito policial e investigar tudo. Deixa eu ver a matéria completa, por favor, na tela da massa. A vítima chora sempre que fala sobre o que aconteceu. Eu ainda estou muito triste com o que está acontecendo. Eu só espero que ele pague pelo que ele fez. Dói muito no coração da gente. Dói quando eu falo. Eu só quero chorar. Ela já estava quase encerrando o expediente quando o cliente chegou na loja de conveniência. A funcionária até percebeu que o rapaz estava incomodado durante o atendimento, mas não sabia por quê. Ele chegou, aí eu atendi ele normal. Dei boa noite, atendi ele normal, perguntei qual o salgado que ele queria, aí ele ficou pra lá e pra cá, assim, vai no caixa, volta no atendimento, aí eu perguntei qual o salgado que ele queria, né, aí ele pega e falou assim, eu não consigo atender, não consigo tá lá com ela. Sem querer ser atendido por ela, o rapaz foi até outra funcionária, que é testemunha do caso. Ele pegou e perguntou para mim,
você pode me atender? Eu falei, não, só um momentinho que a moça já vai te atender. Ele falou, não, moça, você me atende, porque eu não consigo com pessoas dessa cor. Eu só desabei no chão e comecei a chorar. Desabei chorar também, né, porque é um sentimento muito dolorido, né, de ver uma pessoa próxima estar passando por isso. A vítima trabalha há 1 ano na loja de conveniência que fica nesse posto de combustíveis no bairro Campina do Siqueira. Ela procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. O Simpospetro, o sindicato que representa a categoria, também está acompanhando o caso. A denúncia é de injúria racial. Não temos dúvida que houve ali um crime, a prática de um crime muito grave, e nós vemos isso como uma injúria racial. O mesmo cliente já esteve outras vezes na loja de conveniência e as imagens do circuito de segurança podem ajudar a identificá-lo. As pessoas têm que entender que o fim de quem pratica essa conduta, de quem pratica esse crime, de quem pratica esses atos, é a cadeia. A funcionária tem 43 anos, é de Rondônia, norte do país. Ela relata que nunca passou por nenhuma situação de racismo e sabe que vai demorar, mas espera superar o que aconteceu. É triste, é horrível, 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 horrível. Só quem passou por isso que sente na pele o que eu estou sentindo. Só vivendo isso mesmo de fato, para a gente poder estar sentindo o quanto isso é doloroso. Até para esquecer vai levar um tempo. Porque a gente já, como é mãe, a gente já pensa nos filhos da gente que a gente não quer que aconteça com eles. Nunca, 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 nunca. Porque é horrível. Olha, o caso foi registrado na Polícia Civil, está investigando. Injúria racial, crime de injúria racial. Queria fazer algumas considerações com vocês. Se um homem que pensa desse jeito está livre, está nas ruas, o que me garante que ele não vai fazer isso de novo? Ou seja, ele tem que estar preso desde já, desde já. É alguém que tem que ser tirado da convivência em sociedade porque não tem condições. Ele é um criminoso, um babaca também. Então tem que ficar atrás das grades. Ele se acha melhor. A mente dele é essa, né? Ele se acha melhor por ter uma cor diferente. Ele se acha melhor do que os outros. Aí ele exige atendimento de alguém que tem a mesma cor que ele. Então é ele que vai ser atendido na cadeia. Ele que vai ser atendido lá na cadeia, que percam a chave. Gente, é revoltante. Pelo amor de Deus. Claro, a polícia vai investigar, mas são 2 pessoas que já conversaram conosco, uma confirmando o depoimento da vítima. Se você sabe quem é esse sujeito, entre em contato conosco. Nós estamos para denunciar aqui no Tribuna da Massa, essa é a nossa função. Conversamos com o sindicato que representa essa categoria, conversamos com essa mulher, estamos em cima da polícia. E eu vou dizer para vocês, eu gostaria de conversar com esse homem para falar umas boas verdades para ele, para ver se ele tem coragem de falar em público, falar no microfone da Massa, as porcarias que ele falou para essa mulher. E eu oro a Deus para que ela consiga se recuperar desse trauma. Deus acompanha essa mulher, né? Dê força para ela nesse exato momento, porque é difícil até de imaginar o estrago que isso faz no psicológico de alguém. Vamos lá, vamos. Que é reviravolta, esse caso aqui que a gente está acompanhando também. É uma mulher que acabou sendo baleada quando estava a caminho do trabalho. Segundo a polícia, essa mulher, disse que quem cometeu o crime, aliás, disparou contra ela, tinha sido o ex. Mas o advogado do ex diz que tem imagens de câmeras de segurança de que o homem estava no trabalho no momento em que os tiros foram efetuados contra ela e acredita então em um possível latrocínio. Olha, a pergunta é uma só. Quem é que está falando a verdade? Você viu ali na câmera de segurança, tem o horário, 6h31 da manhã, mulher indo trabalhar e tudo mais. Afinal de contas, a polícia já conseguiu descobrir quem foi que cometeu o crime ou quem mandou tudo isso? Na região metropolitana, é reportagem para você. Uma história que está longe de acabar. De um lado, a família de uma mulher que hoje luta para viver. A gente tinha medo, mas jamais pensamos que ele ia chegar nesse ponto assim. A gente tinha medo dele. Do outro,
o irmão de um homem que foi preso. A gente conversou e ele me contou que ela tinha sido baleada lá e iam achar que era ele. Mas eu falei para ele, mas você estava na empresa, então pode ficar tranquilo. Não tinha como se ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. No meio disso tudo, imagens de uma câmera de segurança em que a vítima é atacada pelas costas e leva 4 tiros. O atirador foge logo em seguida. No boletim de ocorrência feito no local do crime, a vítima teria dito que o autor dos disparos era o ex. Com isso, os investigadores deduziram que o crime foi cometido por Elcio Ivanoski. Ele foi preso enquanto trabalhava em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Ao ser interrogado, ficou em silêncio por determinação do advogado de defesa. O relacionamento entre a vítima e o Elcio durou aproximadamente 8 meses. E depois disso, várias crises de ciúme e de perseguição. De um lado, uma mulher que conseguiu até uma medida protetiva contra o ex-companheiro. E do outro lado, um homem que se sentia ameaçado e fez um boletim de ocorrência contra ela. Mas, de fato, o que aconteceu no dia que essa jovem levou 4 tiros? É ele ou não é ele? Existem controvérsias. Ele ficava seguindo ela, colocando cartas no portão, jogando pedra. Ficava seguindo da família, assim, as de menor, tudo mais, tirando foto, filmando elas também. E, falou que se ela fosse da parte, ele ia pegar a família dela inteira. A jovem baleada pediu uma medida protetiva contra Elcio. Ele foi notificado, ou seja, a medida estava vigente e ele não podia manter contato com ela nem se aproximar. Mas o irmão de Elcio tem uma versão completamente diferente dessa. No dia 17 de março, foi Elcio quem fez o boletim de ocorrência contra a vítima, alegando que foi perseguido por ela e outro homem em uma moto e que ela o ameaçou de morte. Ela perseguia ele no mercado, no terminal, na rua, ameaçava de morte. Para o advogado da vítima, um caso de tentativa de feminicídio. Nós temos aqui um caso clássico. Eu posso trazer de tentativa de homicídio e trago algo novo para vocês, que tomamos conhecimento agora, ouvindo todos os familiares, que dizem que no local e no momento dos fatos ele ainda roubou o celular da vítima. Certamente uma condenação também pelo crime conexo, o crime de roubo. E ainda assim, uma questão de tentativa de feminicídio, um crime onde certamente esse homem, esse agressor, deverá permanecer atrás das grades pelas próximas décadas. Para o advogado de Elcio, um erro grotesco da polícia e da justiça. Nós entendemos aqui a defesa que foi uma tentativa de roubo, que infelizmente quase acabou em latrocínio, mas não foi nada de uma tentativa de feminicídio, que o meu cliente, seu Elcio, nem ali estava quilômetros de distância. E como já falei para os senhores, que vai ser provado no processo com o celular dele, que já foi entregue para a perícia, e também pelos testemunha e o livro-ponto que vai vir da empresa agora na sequência até o final da tarde para a gente acostar nesse processo. E por enquanto, Elcio está preso preventivamente e a vítima segue internada. Seguinte, nós vamos mostrar para você agora a entrevista exclusiva com o pai do Noah, de 2 aninhos. É difícil. Imagina, o bebezinho foi espancado pelo padrasto. Um crime que aconteceu no ano passado. É um venezuelano, que esse homem aí é o assassino. Ele está preso. Ele vivia com a mãe da criança. Uma nova decisão neste caso manteve o assassino na cadeia e recomendou que ele vá a júri popular. Tadinho do meu gatinho. Guilherme mostra o nome de Noah tatuado quando o filho nasceu. Ao lado, a data em que se despediu dele, tragicamente. Os dois se viram pela última vez na Páscoa do ano passado. Após muita insistência, a ex-mulher permitiu que ele ficasse com o pequeno. Eu acho que a parte mais bacana desse dia foi na parte da tarde, que daí eu tava fazendo para ele, fazendo bolinho, sabe, frito. Aí eu tava no fogão, fritando. E aí eu já tinha dado para ele o ovo de Páscoa dele. Via com uma bola de basquete, era da NBA. Ele foi, sentou assim no chão, do meu lado, brincando com a bola, comendo doce papai, e eu lá no fogão, fritando para ele bolinho. Dias depois, Guilherme foi surpreendido pela notícia de que Noah tinha sido internado às pressas com parada cardíaca. Este vídeo foi feito por ele no hospital, que passou a desconfiar de algo errado. O menino estava cheio de hematomas e cortes pelo corpo.
Guilherme, que já estava separado há muito tempo, questionou a mãe sobre o padrasto. Quando ele estava tentando sair, e aí eu estava conversando com a Luana sobre ele, perguntei se ele tinha sido interrogado. Ela falou que não, que ele tinha ido viajar para fora do país. Foi onde eu comecei a pensar, por que ele vai sair antes dele ser, no caso, interrogado. O hospital comunicou à polícia sobre o estado da criança. Foi aí que o padrasto desapareceu. Aí eu já comecei a ver ele como o principal suspeito. A suspeita de espancamento se confirmou. Na causa da morte, o laudo do IML apontou o que é chamado pela polícia de síndrome do bebê sacudido. Noah ficou internado por 9 dias e não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos causados pelo padrasto. Guilherme fez de tudo para ajudar a localizar o agressor, preso após retornar de uma viagem à Venezuela, seu país de origem. Abalado, o pai biológico diz não ter mais contato com a mãe da criança, que se mudou para São Paulo. Eu não tenho motivo algum para ela. O nosso vínculo era o Noah. Ainda mais pelo fato de não ter ele, ela ser um dos motivos disso. O processo corre em segredo de justiça, mas nós tivemos acesso à última sentença sobre o caso. O Ministério Público formalizou denúncia contra o agressor, detalhando que entre os meses de janeiro a abril, o menino foi agredido fisicamente. Entre os meios empregados nas surras estão uma bola de basquete e um cabo USB. No dia 4 de abril, além de bater, o denunciado sacudiu a vítima até a morte. Com base nisso, a Justiça determinou que o réu vá a júri popular e que permaneça preso até o julgamento. O advogado que defende a família explica por quais crimes o padrasto irá responder. Uma acusação de homicídio com 2 qualificadoras, o meio cruel, porque para praticar o evento morte, levou-se um iter criminis, onde muitas das questões foram gradativamente avançadas. Para quê? Para que houvesse e causasse o sofrimento nessa criança, até chegar ao evento perquirido pelo agressor, que era a morte dessa criança. Guilherme teve acesso ao laudo do IML e não se conforma com a brutalidade sofrida pelo filho. Na memória estão bons momentos passados com Noah, para quem ele prometeu lutar por justiça. Assim que colocaram o caixão do lado do túmulo lá, pedi para abrir a caixinha, sabe, de cima, para mim ver ele, última vez. Só abri ali a caixinha, tava com a bola dele que eu tinha dado para ele. Eu dei um beijinho no vidro e falei: "Não, você pode ficar em paz. Descansa, tá? Vai ser feita a justiça. Em nome de Deus, eu sei que vai ser." Olha esse sorriso, gente. Meu Deus do céu, que dor para esse pai. Mas que maldito esse cara fazer um negócio desse. Destruiu a vida de uma criança, da mãe desse bebê, do pai que agora chora. Tá preso. Ameniza o sentimento da família? Não. Se você falar assim, mas a justiça foi feita, não acalenta o coração. É insubstituível. Sabe, eu tenho um bebezinho que tem a mesma idade, 2 anos de idade. Eu não consigo imaginar um vagabundo fazer uma maldade com uma criança. E aí esse pilantra, esse sem vergonha, tirou a vida desse menino. Olha, eu não posso falar, porque eu tô num programa de televisão. Sabe? Mas para pensar, como que um pai vive sem um filho? Você me desculpa a minha emoção aqui, porque eu sou ser humano também. Sabe, é inadmissível, eu sou pai, o Luiz é pai, o nosso câmera Antônio é pai, todo mundo aqui é pai. E a gente está cansado de um país que protege vagabundo. Sabe? Que fica passando a mão na cabeça de gente safada e sem vergonha, que se relaciona com as pessoas e não respeita as outras pessoas. Só por curtição, por sexo, por diversão, por farra, por bebida, por droga. E aí pega uma criança dessa, um anjo. Você imagina o que esse menino sofreu até morrer. Você me desculpa, é que se eu não colocar para fora, eu não consigo fazer esse programa. Eu não consigo. Sabe, são 2h30 de programa, falando de tragédia, de desgraça. E que essa justiça mantenha esse sem vergonha preso, a esse pai os nossos sentimentos. Me desculpa. Uma grande tragédia no trânsito acabou destruindo mais uma família.
trânsito, né? Trânsito. É bom as autoridades assistirem essa versão do Tribuna de hoje. No final do mês de fevereiro, um motociclista foi arrastado por um carro antes de morrer na BR-277. Na época, esse motorista ele fugiu sem prestar socorro, deixou a vida de uma pessoa para trás. Hoje, pela primeira vez, a nossa equipe traz uma entrevista exclusiva com a família da vítima, que está buscando por justiça, obviamente. Vamos ver. Uma morte trágica, em plena sexta-feira de carnaval, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Foi bem aqui, na altura do quilômetro 66 da BR-277, no sentido litoral, que tudo aconteceu. Era por volta de 6h30 da tarde, quando o seu João vinha daquela direção depois de um longo dia de trabalho. Ele iria acessar o bairro Borda do Campo quando foi atingido pelo carro que vinha atrás. O impacto da batida foi tão grande que ele foi arrastado por alguns metros antes de ficar prensado com o carro que estava à frente. De acordo com testemunhas, o motorista e o passageiro que estavam no veículo que atropelou seu João fugiram do local assim que perceberam que a vítima já estava sem vida. Ó, pesada, voltar a assumir o pior de vocês lá, cara. Vocês bebem lá e vai voltar a assumir lá. Não é assim. É assim, cara. Porra, por que bebe? Não, volta a assumir lá. Volta a assumir o pior lá. Não foi eu. Foi sim, cara. Você que magou o cara lá, velho. Mentira, não foi eu. Volta lá e assumir teu B.O. lá. Sabe que não foi? Volta a assumir teu B.O. lá. Fica muito nítido no vídeo onde um motorista vai atrás dos causadores do acidente ou do causador e ao abordá-lo, esse homem vem até o carro tropeçando nos próprios pés e tropeçando na língua, pois mal consegue falar. Situação que revolta a família de seu João, já que a polícia teria encontrado diversas latas de cerveja dentro do carro dos responsáveis pelo atropelamento. Foi comprovado, tem testemunha para isso, que realmente eles estavam sob efeito de álcool, os dois, embora um só estava dirigindo, mas o outro foi incentivador do mesmo para entrar em fuga. Muito próximo do irmão, seu Jorge soube da morte de João pelo telefone, através das pessoas que presenciaram a tragédia e identificaram a moto da vítima. Para mim foi um impacto muito grande, eu perdi o chão e a gente até agora ainda não estou legal. A dor da perda do ente querido é enorme. João José da Conceição era casado e tinha um filho ainda menor de idade. Graças à imprudência de quem dirigia embriagado, o sabor das refeições em família nunca mais será o mesmo. Ele não quer de atrasar. E nesse dia ele atrasou e ela já viu que tinha algo errado. Estava esquisito. Foi realmente um choque terrível. A família da vítima pede justiça. A gente vive por aí, a gente é passivo de acidente, até mesmo dentro de casa. Mas um acidente é um acidente. Quando é algo provocado, é diferente. Ainda mais dessa maneira que foi, sabe? Porque é muito complicado a gente perder parte do corpo da gente. O irmão é um corpo da gente. E ele era muito próximo de mim e tem sido muito difícil pra gente. A situação dessa família não é a única, né? Aqui em Curitiba e região metropolitana é a situação de muitas famílias que passam por um momento como esse por conta da imprudência em acidentes de trânsito que nós temos aqui no Brasil. Nossos sentimentos e a gente vai continuar acompanhando essa história. Qualquer ajuda a gente dá aqui no Tribuna. A Record preparou uma reportagem exclusiva com a mulher flagrada jogando o carro em cima da moto onde estavam o ex dela com a atual namorada dele. São imagens novas, essa imagem você já tinha visto, mas na reportagem você vai ver imagens novas, você vai ver também o depoimento dos envolvidos, você vai ver a reconstituição e olha, o fim da relação entre a Carolee e o Hamilton deu início a uma rotina de perseguições que por muito pouco não terminou em morte. Tudo isso aqui é o que eles viviam. Casal na rede social, felizes, apaixonados. Mas por alguma razão, você vai ver na reportagem, as coisas terminaram de um jeito que não é o que eles queriam. Tem até uma carta ali, uma declaração de amor. É reportagem exclusiva que o Balanço Geral preparou para você. Amor doentio,
obsessão sem limites, relacionamentos que fogem do controle, pessoas que amam demais e perdem a noção das consequências. A dificuldade de uma jovem em lidar com o fim de um relacionamento levou a uma perseguição que terminou em acidente e virou caso de polícia. Carole e Hamilton Júnior se conhecem há 10 anos. Foram vizinhos por muito tempo, namoraram e decidiram morar juntos. O nosso relacionamento, agora no casamento, né, já começou bem conturbado. Onde, desde o primeiro momento ali que a gente vai morar juntos, eu já engravido. Ele, né, no caso, e a família dele sempre me atacava. O nascimento da filha do casal, hoje com 10 meses, não diminuiu o conflito entre eles. Desde o meu início de relacionamento com ela, sempre foi conturbado, sempre foi complicado, por muitos ciúmes da parte dela, né? Em dezembro do ano passado, Hamilton decidiu se separar de Carole. Áudios enviados por ela ao ex-parceiro mostram que Carole não aceitou o fim do relacionamento. Amor, vem aqui em casa, pelo amor de Deus, eu te suplico. As ligações para o celular de Júnior eram constantes. Nesse mesmo período, ele foi ao apartamento de Carole. Depois de mais uma discussão, ela precisou de atendimento médico quando teve um sério ferimento à faca na perna. Naquele momento, eu e ele começam a discutir, né? E ele já aparece na briga ali, na discussão, ele já com uma faca na mão. Eu e ele junto ali pela disputa pela faca, eu posso ter me ferido também, mas foi com a força dele. Hamilton conta uma outra versão. Teve uma discordância ali no momento, porque ela não aceitava a separação. Quando eu consegui abrir a porta do apartamento para me sair do local, ela saiu correndo, foi para a cozinha, pegou uma faca e começou a gritar: "Vou me matar". Quando eu vi que ela começou a se mutilar ali na perna, eu voltei para socorrer ela no momento. O rapaz fez então uma chamada de vídeo para familiares dele. Quem fez isso na tua perna? Foi eu. Tentava acionar o socorro, a polícia militar. Eu estava em chamada de vídeo com a minha irmã e pedia para ela: aciona o SAMU, chama, para poder levar ela para o hospital. Assim que ela dá a versão dela para os policiais, eles já entram dentro da residência lá, apontando a arma para mim, mão para trás e me algemando. Fui parar na delegacia, fiquei a madrugada toda lá algemado, por uma injustiça muito grande. Os indícios ali, eles são bem robustos, eles mostram que ela perseguiu tanto o namorado, o ex-namorado, como a atual namorada dele. Tem ali prints de mensagens, tem esse vídeo ali que eles têm uma discussão. Ela tem a sensação de que ela controla a pessoa, que a pessoa se comporta do jeito que ela quer. Na hora que ela tem essa sensação, ela acalma, ela vira uma pessoa dócil, tranquila. Mas na hora que ela vê a posse dela ameaçada, ela fica totalmente transtornada. Além do vídeo, Júnior também apresentou na delegacia 2 áudios gravados por ele. Os registros indicariam que a própria Carole provocou os machucados no corpo. Eu vou chamar a ambulância. Pera! Ele fala: por que você fez isso na tua perna? Porque eu não vou aguentar te perder. Para o advogado de Carole, estas gravações teriam sido feitas sob pressão. E ela não é vítima tão só das facadas, ela é vítima de tantas ameaças, de agressões e, principalmente, eu tenho que trazer e deixar claro, manipulações. Em janeiro deste ano, o relacionamento tenso entre Carole e Hamilton Júnior teve mais um capítulo e ainda mais assustador. O rapaz e uma nova namorada estavam numa moto, a caminho de casa, quando ele viu um carro conhecido. Quando eu percebi que, de fato, ela estava chegando muito próximo da motocicleta, eu fiquei assustado, porque eu não sabia o que ela poderia estar fazendo comigo naquele momento. Foi aí que eu comecei a fugir dela. As pessoas que são possessivas e a pessoa tem uma natureza que é assim, elas realmente correm muitos riscos de grandes desequilíbrios e de crimes até. Foi nessa região que o homem se deu conta do que estava acontecendo. Ao olhar pelo retrovisor, imaginou que pudesse despistar a antiga companheira. Acelerou a moto, tentando fugir a todo custo.
escolhendo um caminho que o mantivesse em segurança. Até que a 5 quilômetros daqui, a história tem um desfecho inesperado. A perseguição foi gravada por câmeras de segurança. Numa rua mais tranquila, a mulher joga o carro contra a moto. Ela estava com a carteira vencida desde dezembro de 2024. A batida violenta arremessa o homem e a mulher que estava na garupa. Por pouco, ela não foi atropelada por Caroline. Já fora do carro e muito nervosa, Caroline ataca o ex-companheiro. Por que você fez isso? Calma, já separei de você faz tempo. De novo. E depois, ela parte para cima da namorada de Júnior. Hamilton decide sair do local. Caroline tenta ir atrás, mas bate no carro de um motorista de aplicativo. Caroline diz que agiu em legítima defesa e que foi Júnior que a seguiu. Primeiro momento em que ele emparelha a moto no meu carro foi a primeira coisa que eu pensei. Né? Ele poderia estar armado e acabar tirando minha vida. Eu vi ele e já me assustei, por conta de tudo que já tinha acontecido, né, entre a gente. Então, para me defender, eu só pego e jogo o carro, né? Mas por legítima defesa, somente isso. Aquilo ali não foi para em legítima defesa. Aquilo ali foi, sim, para me prejudicar. Ela viu que eu estava com a minha companheira, então arremessou o carro para cima de mim. Em uma primeira análise, ela cometeu o crime de lesão corporal em ambas as vítimas, o crime de dano qualificado em relação à moto por motivo egoístico, porque foi em razão dos ciúmes, da vingança em relação ao ex-namorado. E se ficar comprovado que essas perseguições, essas ameaças, elas se perpetuam, ela pode vir a responder pelo crime de perseguição. Primeira vez ela fala que achou que o garupa era um atirador, né? Daí, na segunda vez, ela falou que o veículo vinha na frente, ela teve que desviar. Agora falou que nem viu, né? Nem viu que tinha gente na garupa. A defesa de Caroline diz que reúne testemunhas e documentos que provam a inocência da moça. A verdade que se busca é a verdade real. A verdade que informa e traz todos os elementos necessários para que o juízo possa julgar com equidade esse caso. E nós entendemos, sim, sem dúvida alguma, essa mulher trata-se de uma vítima de tantas circunstâncias já praticadas contra a mesma. Vendo na batida, os dois poderiam ter morrido. Já pensou? Ou um, ou outro. É uma história complexa, temos aí ouvidos as duas pessoas, né, as duas partes envolvidas, vão se entender na justiça. A polícia entendeu que ela tem culpa. A defesa vai juntar documentos para tentar mostrar que não foi provocado intencional, que a Caroline não fez de propósito. Cara, são muitas situações difíceis. Eu vou te falar que história é essa, hein? Aliás, quem não está em paz são pacientes de uma dentista. Pacientes que apontaram diversas irregularidades no trabalho dessa dentista. Aliás, os pacientes apontaram essas irregularidades e as investigações da polícia também. Até porque denúncias foram feitas por esses pacientes, a profissional chegou a ser presa, ganhou a liberdade e agora, em liberdade, ela conversou com a equipe de reportagem aqui do Tá Na Hora Paraná. E nessa conversa ela está negando todas as acusações, todas. E está apresentando a versão dela para os fatos. Você vai entender essa história. Não poder levantar o rosto e contemplar o céu azul das tardes de primavera é só um dos problemas que a Alessandra enfrenta depois da cirurgia. A dor não está só no pescoço, mas na rotina que virou um fardo. Uma vida marcada por cicatrizes, curativos e tratamentos diários. Um sonho estético que se transformou num pesadelo que parece não ter fim. Hoje tenho vergonha das minhas cicatrizes. Eu falo que eu pareço uma Frankenstein, porque as minhas cicatrizes são muito grandes.
o tratamento para minha cicatriz, para o problema que eu tenho no pescoço. Hoje eu não consigo olhar para cima porque pegou aqui, não consigo olhar, dói. Do outro lado, uma dentista em liberdade provisória, que nega erros em procedimentos. Todo o cenário que colocaram, né, como a doutora fez isso em mim, é inverídico, porque tudo aconteceu no pós-operatório. E no contrato é previsto, inclusive, acontecerem intercorrências, porque cada um tem uma resposta fisiológica, cada um tem uma resposta biológica. Foi no começo do ano. A empresária ganhou um procedimento de presente do filho. Foi à clínica para fazer uma lipo de papada. Ela entrou na sala às 4 da tarde e só saiu às 11 da noite. No pós-operatório, já havia sinais de infecção. Mas a dentista que fez a operação dizia que estava tudo normal. Um dia, já em casa, o marido alertou que havia um buraco no rosto dela. A partir dali, veio o diagnóstico de necrose e meses de tratamento. Eu via que estava com necrose, daí eu mandei pro enfermeiro que eu conhecia. Daí ele falou para mim, isso daí é necrose, você precisa procurar um médico. Ela precisou fazer oxigenoterapia hiperbárica, um procedimento que ajuda no tratamento de feridas difíceis de cicatrizar. Além disso, passou a tomar antibióticos injetáveis, porque os que ela tomava via oral já não funcionavam mais, e enfrentar curativos diários. Tudo com medo de sepse, uma infecção generalizada, grave, que pode levar à morte. Assustada, a Alessandra procurou a polícia. O caso veio parar aqui na Decrisa, a Delegacia de Repressão a Crimes contra a Saúde. Os policiais, junto com agentes da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Odontologia, foram até o consultório da Juliana. Nesse dia, ela foi presa por 2 crimes. Primeiro, por desobediência, porque não queria receber os policiais na clínica. E também por falsificação de medicamento. Mas quem explica por que esse crime foi aplicado é a delegada que está cuidando do caso. Chegando lá, a dentista se recusou a abrir a porta da clínica para a gente fazer a fiscalização. Todos identificados. E ela vendo pela câmera que era a gente, ela fala que era fobia, que ela tinha medo de sei lá quem. Na fiscalização, a polícia e a vigilância sanitária encontraram mais de 50 frascos de lidocaína, um anestésico muito comum que costuma ser usado por dentistas e em procedimentos estéticos, tudo autorizado. O problema é que a nota fiscal apresentada estava em nome de outra clínica e sem número de lote. Daí a gente entra em contato com o médico, ele falou assim, olha, eu até conheço uma pessoa com esse nome, mas essa pessoa não é minha funcionária, ela trabalhou comigo, ela foi demitida por justa causa, não autorizei e eu nunca comprei essa medicação. Nós conversamos com a dentista. Ela negou os crimes. Em hipótese alguma, né, é uma medicação muito barata. É uma medicação que não tem necessidade de ser falsificada. Os nossos anestésicos, eles são embalados individualmente. A gente compra uma caixa lacrada. Nós entendemos que essa precipitação na acusação e essa prisão, que já foram todas revogadas, não devem se sustentar também para o crivo acusatório, tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário, que foram, diga-se de passagem, levados a erro. Mas para a polícia, basta que o armazenamento e a documentação dos medicamentos estejam fora da norma para que o crime de falsificação seja comprovado. A pena é de 10 a 15 anos. Por que a pena é alta desse jeito? Porque visa proteger a saúde de toda a população. E ali nós estamos falando de situações que colocou em risco as pessoas. Para a dentista, que está respondendo em liberdade provisória, não tinha nada de errado no consultório. Quiseram me colocar ali já sentenciada, assim. Já como alguém que faz esse tipo de coisa corriqueiramente. Não, eu não sou uma recém-formada e isso nunca tinha ocorrido. Então, ao meu ver, me causa muito estranhamento isso agora. Além disso, uma outra falou que quando a dentista estava ali fazendo os cortes, fazendo os procedimentos, a dor era tão intensa, que ela passou mal a ponto de desmaiar. E ela gritava tal, e pessoas vieram até socorrer. Isso foi relatado por vítimas da dentista.
Em casos como esse, a desconfiança pode evitar um problemão. É tudo por R$ 2.500 um pacote ou R$ 3.500. Então, é um preço muito aquém, muito inferior ao que é cobrado no mercado. Se ela alega realmente que não cometeu erros, não realizou os procedimentos errados e até mesmo que os medicamentos não estavam vencidos, pelo menos que ela compareça ao judiciário e fale e prove realmente que ela tem razão, justamente porque até o momento todos os clientes que eu tenho, ela não deu uma resposta, a doutora Juliana não compareceu e parece que não pretende comparecer até o momento. Com o CRO suspenso, Juliana não pode operar. O celular dela foi apreendido e as investigações continuam. Se o médico legista comprovar que houve emprego inadequado da técnica utilizada, pode configurar desde uma lesão corporal culposa até uma lesão corporal de natureza grave ou até gravíssima. São coisas que podem acontecer? Podem. Lógico que pode. Não só com o CRO, poderia ter sido com o CRM também, só que tem que cuidar do pós-operatório, coisa que ela não fez. Vem aqui comigo, lembram do Colby? Se tiver a imagem do Colby, um cachorrinho que a gente falou aqui do sumiço dele, o desaparecimento, ele fugiu de um hotel. O que está acontecendo? Nós estamos acompanhando a busca por este cachorro. Já falamos aqui algumas vezes. Só que o caso está ganhando contornos da polícia, de investigação policial. A polícia está em cima acompanhando. Quem vai explicar tudo isso para a gente é a Melissa Munhoz. Por favor, Melissa, contigo. Lucas, exatamente. A Polícia Civil entrou no caso, inclusive o delegado Guilherme Dias está aqui ao nosso lado. Muito obrigada, delegado. Atendeu o nosso pedido, vai conversar com a gente aqui ao vivo. Ele mesmo está comandando as investigações desse caso, que ainda é um mistério, porque já são 25 dias que o cãozinho Colby, que completou anteontem 1 ano e 5 meses, está desaparecido. E esse desaparecimento são realmente situações que deixam todo mundo com a pulga atrás da orelha. Onde está o Colby? Porque buscas foram feitas ao longo de todos esses 25 dias. Nós entramos nessa história há 15 dias e até agora ninguém sabe aonde está o Colby. A tutora já fez buscas pela vizinhança, por Campo Magro, de onde ele desapareceu do hotel onde ele estava hospedado para fazer sessões de adestramento. Esse hotel fica em Campo Magro. Aí disseram que foi visto em Campo Largo. As buscas também foram feitas lá. Enfim, tem várias pessoas envolvidas nessa história. A Prefeitura de Campo Magro já está ciente, entrou no caso também. A Polícia Civil, enfim. E a gente está querendo só saber onde está o Colby, o que aconteceu com ele. Será que ele realmente fugiu? Será que tem outras coisas por trás disso? Enfim, e aí a Vitória, que é a tutora do cãozinho que está desesperada até hoje, ela explica pra gente que ela confiou no trabalho profissional do adestramento desse hotel. Ela deixou ele lá, foi fazer uma viagem e aí recebeu a informação, o comunicado de que o Colby, que é da raça Border Collie, teria fugido do hotel. E aí começou, então, essa busca desenfreada. Só que foi passado para a Vitória, a tutora, que o Colby teria vencido 3 obstáculos, que teria pulado de uma altura de 2,5 metros. E a Vitória, a tutora, não acredita nessa versão, porque, segundo ela, o cãozinho jamais conseguiria pular de uma altura tão grande, tão alta, de 2,5 metros. E aí a gente conversou com ela novamente hoje de manhã e ela vai falar sobre essas dúvidas que ela tem, sobre essa versão que foi passada para ela. Vamos ouvir. Eu até tinha relatado para o dono do hotel que, como o Colby estava lá para adestrar também, não era somente um hotel, que eu queria que o Colby não pulasse grandes alturas, porque ele já fez isso na minha casa em um muro não tão alto, mas isso era preocupante. Só que, assim, o Colby nunca pulou grades. O primeiro canil é grade. E o segundo muro não tem onde ele se apoiar. Então, isso é muito estranho, uma parede reta. Então, ele precisaria de algo para se apoiar. E, assim, 2,5 metros, ele não é um ninja, entendeu? Então, essa história está muito mal contada para mim, sabe?
Então, Lucas, sem pistas e desconfiada, a tutora procurou a delegacia na semana passada e essa semana ela decidiu constituir um advogado. Vamos ouvir o que disse esse advogado que entrou no caso. Antes mesmo da fuga malfadada do cão Colby, já existiam informações e mensagens no sentido de que esse guardião, entre aspas, havia dito que esse cão poderia fugir, o que causa muita estranheza, porque se de fato houvesse esse risco, ou se ele mesmo não tivesse a capacidade de guarda, ele não deveria ter assumido esse compromisso. O fato é que o hotel tem várias câmeras de segurança, câmeras vistas pela Vitória, mas até agora a tutora não teve acesso sequer a nenhuma imagem do circuito de segurança desse hotel. E não foi por falta de pedidos. Há 25 dias a Vitória pede as câmeras de segurança desse hotel e até agora ela não teve acesso. Vamos ver o que ela disse sobre isso. Lá tem câmeras sim, tem várias afinal, e só que ele disse que as câmeras não funcionavam. E o que é muito estranho, porque quando a gente perguntou várias vezes das câmeras, ele continuava falando que não tinha as imagens, mas quando perguntamos do horário e dia, mais ou menos, ele passa uma janela de tempo bem específica, sabe? Como se ele tivesse visto nas imagens. Exato, porque ele falou também que 1h30 da manhã, de um domingo para uma segunda, ele estava acordado e foi aí que ele descobriu que o Colby tinha fugido. E você não acreditou nisso? Não, porque a pessoa estaria dormindo nesse horário, né? Bom, a história não está colando para a tutora. E por isso a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente entrou na história. Nós vamos conversar ao vivo com o Dr. Guilherme. Ele está ao lado da Melissa Munhoz. Só vem aqui comigo rapidinho, me dá um minutinho, são 13h35. Tudo bem, Tarsila? Está de volta aqui para falar sobre a venda do teu veículo. Você pensou em... Já dura 7 meses no Paraná. Um jovem saiu de casa em plena luz do dia e desapareceu. Câmeras de segurança registraram as últimas imagens do caminho percorrido pelo adolescente naquela tarde. O menino que aparece nestas imagens brincando com o cachorrinho se chama Eric Rian Duarte Santos. Ele tem 16 anos. Até alguns meses atrás, morava com a mãe num bairro de classe média em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Estudante do ensino médio, filho de pais separados, Eric levava uma vida normal para um garoto da idade dele. Ele é um menino muito tranquilo, nunca me deu trabalho na escola, nunca foi chamado na escola por mau comportamento, ele sempre teve notas boas, é um menino bem, assim, dedicado, reservado, como a maioria dos adolescentes na idade dele. Mas, de repente, na tarde de 21 de fevereiro, uma sexta-feira, Eric saiu de casa e desapareceu. Então, assim que eu cheguei em casa, eu abri a porta do apartamento e ela não estava trancada. Ela só estava encostada, não estava trancada. Aí eu chamei por ele, ele não respondeu. Fui pro quarto, ele não estava pro quarto. Olhei pro cachorro, o cachorro estava ali. Abri a porta do banheiro, ele não estava. Começava ali a busca desesperada pelo menino. O pai, que morava no interior do Mato Grosso, chegou no dia seguinte. Foi desesperador, né? Porque você acha que vai encontrar logo, vai estar na casa de alguém, numa casa de um coleguinha. Aí os dias vai passando, as horas vai passando, você não sabe onde que tá, o que pode estar acontecendo, né? A primeira providência da família foi procurar por câmeras de segurança do bairro. E as imagens mostraram o caminho percorrido por Eric naquela tarde. A câmera do condomínio mostra o adolescente passando pela portaria a 1h13 da tarde. Não carregava nada com ele. Ele não fez uma mochila, ele não levou dinheiro, ele não levou cartão, tinha cartão. Ele só saiu com a roupa do corpo e a chave de casa, só. Outras câmeras de segurança também mostram Eric naquela tarde. À 1h24, ele caminha na rua que leva ao parque da cidade. Então a gente achou que ele tinha ido dar uma volta e perdeu o horário e voltava, só que não voltou.
Ele caminha a passos rápidos pela calçada e percorre cerca de 1 quilômetro até aparecer pela última vez, a 1h28, na imagem captada pela câmera de segurança do parque. Uma câmera giratória que muda o foco da imagem a cada 20 segundos. Eric aparece bem distante, caminhando perto da ponte. A última imagem captada pela câmera de segurança mostra o menino ali atrás, a poucos metros daqui. Mas instantes depois, ele foi visto por uma testemunha já em cima dessa ponte que fica sobre o Rio Iguaçu. Nesse ponto, perto da nascente, o rio ainda é estreito e pouco profundo. São estas águas que, a partir daqui, percorrem 1.200 quilômetros até formar as Cataratas do Iguaçu. O rio é o ponto de partida para o mistério que cerca o desaparecimento do menino. Eu entrei debaixo dessa ponte, tem coisa aqui que pessoas moram aí, morador de rua. Andei o canal inteiro aqui, fui na ponte do lado de lá também, entrei, conversei com pessoas. Ninguém viu, nessas horas ninguém vê nada. O mistério do sumiço do Eric, do desaparecimento do Eric, ele começa nesse ponto. Nesse ponto há um mistério. Há um mistério. Abílio é amigo da família e participou das buscas, que começaram 4 dias depois do desaparecimento. Polícia e bombeiros fizeram uma varredura no parque, usando drones e cães farejadores. A gente imaginou que ele teria entrado no Parque São José por uma entrada lateral, que aí a câmera não iria pegar essa imagem. Foi por isso que a gente acionou a equipe de cão farejador. Fomos até o Parque São José, levantamos drone nesse dia para tentar encontrar o corpo desse adolescente, supondo alguma coisa pior. Mas não obtivemos sucesso também. Essas imagens foram feitas por um helicóptero da polícia que sobrevoou o leito do rio por dezenas de quilômetros. Eles fizeram um voo ali às margens do Rio Iguaçu para tentar encontrar também algum vestígio, mas não conseguiram encontrar. Nós fizemos 3 buscas com um corpo de bombeiros com botes em toda a margem do Rio Iguaçu, já que existe uma correnteza, e não também encontramos nenhum vestígio. A angústia e desespero tomaram conta da família, que espalhou cartazes com a foto de Eric e fez campanhas em redes sociais. Muitas imagens de jovens parecidos com Eric foram enviadas. Nenhuma se confirmou. Teve um pessoal aqui que arrecadou dinheiro para a gente fazer um kitzinho para ir um morador de rua abordar e falar: você viu ele? Isso a gente fez. Então, toda vez que a gente sai na rua, a gente fica olhando as pessoas em situação de rua, imaginando: será que o Eric está aqui? Será que saiu de casa, perdeu a memória e está nessa situação? Em março, um corpo foi encontrado nas águas do Rio Iguaçu, a 50 quilômetros da ponte onde Eric desapareceu. O resultado dos exames de compatibilidade demoraram 3 meses e deram negativo. O investigador pediu para a gente ir atrás de alguns exames de arcada dentária para fazer a comparação. A gente achou estranho, pediu maiores esclarecimentos. Aí a gente soube que o corpo tinha 1,55, meu filho tem 1,75, não podia ser. O pai de Eric analisou todas as imagens do dia do desaparecimento e percebeu um detalhe. 1 minuto após Eric não aparecer mais na imagem captada pela câmera do parque, um motoqueiro surge, vindo pela contramão e para, perto da ponte. Para o pai surgiu a dúvida: o que fez o motoqueiro dar a volta e parar naquele ponto? Essa testemunha veio aqui e declarou que viu de fato o adolescente pendurado na ponte com menção de ter se jogado, né? A partir daí, nós oficiamos também a perícia para fazer uma perícia no local. Os peritos encontraram na tubulação lateral da ponte a marca da sola de um tênis, do mesmo modelo do calçado usado por Eric naquela tarde. Ele poderia ter caído na água. O pai se recusa a acreditar nisso. No dia que aconteceu, pelo nível da água estar baixo, ele tinha 1,75 m, então
A água na altura da canela ali, no máximo, ele teria machucado o pé, uma torção, alguma coisinha assim. E se tivesse acontecido a fatalidade, o corpo teria aparecido. 7 meses se passaram e o mistério continua. O que aconteceu com o Eric naquela tarde? O inquérito está muito grande, com muitas diligências, e nós continuamos. Nós continuamos oficiando algumas empresas, indo até as localidades para tentar encontrar esse adolescente. Essa família, ela tem uma dor muito maior que a dor do luto. É a dor do não saber. Não saber onde o Eric está. Se ele está bem, se ele está se alimentando, se ele está passando frio. O que seu coração diz? Que ele está vivo em algum lugar. Que ele está bem. É o que eu espero, é o que eu oro todo dia. Para que ele esteja bem em algum lugar. E que a gente consiga encontrar ele, né?